Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 17 de novembro. Agora na Espanha são 11 horas e 51 minutos. No Brasil, 7h51 da manhã. Gente, ontem eu fiz o vídeo do fim de tarde mostrando um outro prisma desse crescimento exponencial que a BTC ostenta. Então, eu estou aqui no gráfico mais antigo da BTC USD da Bitstamp, plotado na TradingView, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica exponencial e na MM200. Um outro prisma para a gente enxergar o mesmo fenômeno é o nível de longevidade em cada camada de multiplicação por 10. Então, eu vou repetir esse gráfico porque ficaram algumas dúvidas. Esse gráfico, na verdade, ele aborda o mesmo fenômeno retratado na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, mas por um outro prisma, qual seja o grau de longevidade em cada camada de multiplicação por 10. Então vocês vejam que de 10 centavos para $1 demorou 225 dias, aí depois vamos botar logo aqui, de $1 para $10 demorou 412 dias, depois de $10 para $100 demorou 374 dias, de $100 para $1.000, 1.339 dias, e de $1.000 para $10.000, 1.110 dias, e no patamar de $10.000 até $100.000, na verdade eu falei que a gente já tinha transcorrido 625 dias, mas esse gráfico interrompeu a análise em 31 de outubro de 2021, então a gente tem que acrescentar aqui mais pelo menos uns 380 e tantos dias, então já se passou praticamente 1.000 dias, mas é muito provável que nesse patamar de ataque vezes 10, de $10.000 para $100.000, como a BTC e boa parte das altcoins de altíssima octanagem, elas estão nesse momento, nessa camada aqui de ataque, superando o market cap de grandes big techs, é muito provável que a gente fique pelo menos uns 1.500 a 2.000 dias aqui, porque exige um tapete regulamentar para a gente transpassar para a nova camada de 100 mil para 1 milhão. Na minha leitura, depois de 1 milhão, de 1 milhão para 1 bilhão, uma BTC, vai ser muito mais fácil do que passar de 100 mil para 10 milhões, vamos colocar, porque aqui vai ser o grande desafio regulamentar. Depois que uma BTC estiver valendo $10 milhões, é muitíssimo mais fácil alcançar $1 bilhão, porque o tapete regulamentar já vai ter sido completamente pavimentado. A gente, na verdade, a revolução, o core da revolução, né, o cerne, falando em português, está acontecendo exatamente entre $10.000 e $1 milhão. Então eu vou repetir esse gráfico para não ficar dúvidas. Esse gráfico olha o mesmo fenômeno que a gente enxerga aqui na nossa grade de expansão logarítmica e exponencial, mas através de um outro prisma, qual seja a longevidade nas camadas de multiplicação por 10. Então, de $1 para $10 demorou 412 dias, de $10 para $100, 374 dias, aí de $100 para $1.000, 1.339 dias. Por quê? Porque a curva de ataque aqui no nosso gráfico também está ficando menos agressiva. O início dessa curva parabólica de expansão logarítmica foi mais agressiva no começo, agora ela vai criando um certo paralelismo aqui com a base do gráfico. Mas o fato é que esse desafio regulamentar está impondo algum percalço nesse patamar aqui de $10.000 a $1 milhão, justamente por conta da necessidade regulamentar, porque a gente nesse momento está transpassando o market cap de boa parte das big techs, das grandes corporações que foram sempre o norte do mercado financeiro tradicional. E para isso ser substituído por um criptoativo que não padece de controle governamental, é preciso antes, por exemplo, regulamentar como as pessoas têm acesso a isso. Com certeza, esse tapete regulamentar vai dificultar cada vez mais o acesso de pessoas simples, de pessoas físicas como nós, a aquisição de uma simples BTC.
vocês podem ter certeza que quanto mais isso aqui for avançando, muito mais difícil vai ser o acesso a uma simples BTC. Mas voltando ao nosso gráfico diário, eu despoluí ele aqui, agora a BTC é 16.547. A gente segue, de uma maneira geral, desenhando uma figura triangular aqui. Como o final de semana está se aproximando, é muitíssimo provável que a gente siga perdendo amplitude movimentacional, desenhando uma subfigura triangular logo abaixo do canal de Keltner, que muito provavelmente deve voltar para estressar a mediana do canal em 18.180, que é o patamar que está agora, que coincide com as duas linhas da nuvem ali na projeção, que estão meio que emboladas ainda. Ainda não abriram a chamada boca de jacaré para confirmar se vai ser uma nebulosidade avermelhada ou esverdeada. Na banda de VWAP mensal, a gente segue engolfados pela grande banda do mês 6 de 22, então a gente não pode voltar a esgarçar a lower aqui dessa banda. A gente tem que voltar em direção à VWAP mensal, que está ali em 18.800 e pouquinho. E no intraday, a BTC tá um reloginho. Vocês vejam que bateu na lower agora há pouco, na madrugada. Voltou para ver o VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente. Vai ser lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, ninguém sabe quando os stakers de ETH poderão sacar seus ETHs. Os stakers de ETH que promoveram o stake de ETH antes da migração do Proof of Work para o Proof of Stake, ainda não sabem quando poderão liberar as suas ETHs. Milhões de usuários conseguiram fazer a aposta com sucesso das suas ETHs no período que antecedeu a transição do Proof of Work para Proof of Stake. Pouca gente percebeu que, na verdade, o que aconteceu foi que eles fundiram as duas redes. Na verdade, o Proof of Work não foi extinto. Eles fundiram o Proof of Work com a Beacon Chain e logo em seguida eles lançaram a Difficulty Bomb, a bomba de dificuldade, que elevou o nível de dificuldade do Proof of Work para um patamar infinito, ou seja, inviabilizando, obviamente, o Proof of Work. O Proof of Work, após a fusão, ainda existe, só que a bomba de dificuldade inviabiliza por completo a confirmação de um bloco no Proof of Work, passando a rede, basicamente, ser a Beacon Chain migrada para fusão. A Beacon Chain pós-fusão é a nova ETH Proof of Stake. Mas pouca gente percebeu que esse mecanismo, na verdade, só fundiu as duas blockchains. E alguns devs estão dando conta que essa fusão e a não extinção da Proof of Work, que foi nessa rede que os stakers promoveram um bloqueio, pode estar criando aqui uma dificuldade para os devs liberarem essas ETHs. Vamos ver como os devs da ETH, principalmente a Ethereum Foundation, vai se manifestar sobre isso, porque hoje não é possível, com o nível de dificuldade que foi para um patamar infinitesimal, vamos colocar assim, não é possível alterar o protocolo, já que o stake, na verdade, foi feito através da rede Proof of Work. Talvez exista alguma dificuldade aí de ordem técnica que vai impor um desafio para os cérebros por trás da Ethereum Foundation. Vamos ver. O Vitalik Buterin disse para ninguém ficar desesperado. As exchanges mas não tem prazo, tá, gente, para liberar as ETHs. A Ethereum Foundation há pouco tempo agora tirou todos os roadmaps e prazos para liberar as ETHs estaqueadas antes da fusão. Vamos ver. As exchanges de criptomoedas dos Estados Unidos lideram um êxodo histórico de mais de 1,5 bilhão de dólares em BTCs retirados em uma semana. Gente, esse colapso da FTX está criando a forceps uma cultura de autocustódia. Então a gente está lançando essa semana o nosso curso de autocustódia. Vale muito a pena. Não autocustodiar as suas criptos é o mesmo que não ter as criptos. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, as coins também não são suas. Vale muito a pena adquirir esse curso aqui que a gente está oferecendo no canal. E a Câmara Federal Norte-Americana vai realizar uma audiência sobre o colapso da FTX. Agora virou
uma verdadeira caça às bruxas. E o Banco Central Europeu avalia um ritmo mais lento no aumento das taxas de juros. Um novo aumento agressivo de 75 pontos base está fora do radar. A BTC poderia surfar de forma violenta esse viés mais dovish dos bancos centrais, mas a gente ainda vive uma espécie de rescaldo pós-crash da FTX. E o Zelensky suaviza o discurso em relação à origem dos foguetes, já que saiu do próprio sistema de defesa aérea da Ucrânia. Foi vamos colocar, um grande equívoco militar, um erro bizarro, mas enfim, essa é a realidade do que aconteceu em relação aos mísseis que caíram na Polônia. E a Disney anuncia outra rodada de aumentos de preços. Agora a entrada para os principais parques, né? O Magic Kingdom, Epcot e Hollywood Studios, fica em $189 por dia. É bizarro esse aumento. Eu estive por lá faz uns 3 ou 4 anos, levei o Renatinho, mas não estava tão caro assim. E esse índice aqui, que mede o preço por dia nos principais parques da Disney, é um norte para a inflação de consumo nos Estados Unidos. É o novo normal, a inflação perdeu totalmente o controle. Gente, a BTC no diário tá com gráfico ainda de indecisão. Isso aqui ainda pode promover um fundo duplo com aquela mega agulhada de 9 de novembro, que foi o day after da FTX pausando os saques. E a agulhada de 10 de novembro chegou a bater no dia 9, 15.588. No dia 10, a mínima ficou em 15.754. Então ainda fica no radar a possibilidade de um eventual fundo duplo, né? Agora, então, que tem exchanges como a Gemini, que através do seu braço de stake, a Genesis, que suspendeu os saques, e todo esse efeito dominó ainda está no espectro como um fantasma no mundo cripto, dentro e fora da criptografia, porque a Coinbase, por exemplo, tem ações na bolsa e foi fortemente afetada. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.